Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Marquei para 7 horas a live, mas não consegui entrar. Mas agora deu certo. Boa noite, Águida. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo a live pelo Facebook e pelo Instagram. Vocês podem assistir aí pelo lugar que vocês têm mais afinidade, que vocês gostam mais, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre, o tema é preciso comer salada para emagrecer? É o tema de hoje, tá? Para você que não me conhece, nunca ouviu falar de mim, meu nome é Graziele. Eu ajudo homens e mulheres a eliminarem 5 quilos em 21 dias, alcançando o seu peso desejável e saindo do efeito sanfona, tá? E hoje nós vamos falar então sobre esse tema, preciso comer saladas para emagrecer? Foi uma pergunta que uma espectadora até me fez. Eu acredito que não era dúvida só dela, por isso que eu vou gravar a live para poder ajudar vocês como um todo, tá? E vamos começar a nossa live então, tá? Vocês podem interagir comigo, depois eu vou abrir para perguntas, vocês vão poder participar também, tá bom? Vamos lá então. Bom, gente, primeiro, eu gosto sempre de dar uma introdução, né? Nunca começar a live já falando no assunto direto, já indo direto ao ponto, porque eu sei que... Oiê! Oi, Raquel, boa noite, tudo bem? Eu sei que vocês têm uma dificuldade, eu falo que falar de uma vez, direto ao ponto, vocês não vão conseguir absorver a informação. Eu quero que vocês entendam como que funciona esse sistema no nosso organismo. É como se fosse um ecossistema, né? Uma coisa puxa a outra e uma coisa deriva a outra. Então eu quero que vocês entendam, tá? Gente, nenhum organismo foi criado para passar fome. Nosso corpo não foi criado para passar fome. E existem, eu quero que vocês entendam, existem inclusive dentro de você organismos vivos, tá? No nosso organismo, por exemplo, ele foi instalado com um mecanismo para não nos deixar morrer de fome. E esses mecanismos, eles nos deixam sempre alertas, principalmente no emagrecimento. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu sempre bato naquela tecla, né? Que quando você começa a emagrecer, teu corpo ativa o sininho de alerta. Epa, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui? Deixa eu ver onde que eu preciso reparar. Tá? Então ele ativa esse mecanismo de alerta justamente para que você não morra de fome, porque você não foi feito para isso. Porque o nosso organismo, gente, eu falo que ele é um sistema complexo, né? Então ele precisa, assim como o ecossistema, né? Um animal come o outro, né? Um depende do outro, o nosso organismo também, tá? Isso mostra que a vida é essencial e ela só existe por causa de um mecanismo complexo por trás dela, tá? E vocês vão entender aqui. No emagrecimento, como eu estava falando, não é diferente. Existem seres vivos, vivíssimos dentro de nós, tá? Mas aí olha que interessante, gente, que eu descobri para vocês aqui. Eles existem, mas eles são formados de acordo com algumas premissas que eu vou citar para vocês aqui, tá? Esses organismos vivos que existem dentro de nós, basicamente eles são as bactérias, tá? São as bactérias. E elas são definidas de acordo com o nascimento, olha que interessante, de acordo com o tipo de nascimento, se foi cesárea, se foi parto normal, isso influencia a tua flora intestinal, tá? Isso influencia diretamente. Eu tenho 2 filhos, um foi cesárea e o outro parto normal. Então, cada um foi de um jeito aí, né? Então, essas bactérias que são adquiridas aí desde o nascimento, então, são influenciadas pelo tipo de parto. São definidas também pela idade. Então, quando você é criança, você tem um tipo de flora intestinal. Quando você é adulto, você tem outra. E elas também são variáveis, né? São variadas aí dos seus hábitos alimentares. Então, de acordo com aquilo que você come, principalmente com o que você mais come, você vai estar nutrindo aí essas bactérias, tá? Eu até já gravei uma live um dia falando que o teu organismo, ele pede mais do mesmo, né? Quanto mais carboidratos você der, mais carboidrato ele vai querer.
Quanto mais bactérias você dá, proteínas você dá, mais proteínas ele vai querer. Quanto mais gordura você dá, mais gordura você vai querer. Porque quando a gente forma essa flora intestinal, a gente vai compor, então, esses micro-organismos ali na nossa barriguinha, no nosso intestino. E eles serão responsáveis principalmente pela digestão dos alimentos que você come. Eles vão auxiliar na digestão, na nutrição. Inclusive, eu vou citar aqui, ó. Essas bactérias, gente, elas têm funções importantes, vocês vão saber. Uma das funções delas são a função antibacteriana protetora. Antibacteriana protetora. Então, você precisa delas para proteger o seu intestino. Elas também têm função imunomoduladora. O que é imunomoduladora, Grazi? Elas vão te ajudar a fortalecer o seu sistema imune, seu sistema de defesas. E eu costumo falar que pessoas que são acima do peso, que já desenvolveram um certo grau de obesidade, geralmente porque, gente, quem é obeso não tem como negar, costuma ser mais desnutrido pelo fato de que come muitos alimentos energéticos, muitos alimentos que são capazes de dar energia muito rápida, e essas energias elas tendem a ficar armazenadas. E vocês vão entender que as bactérias elas facilitam no armazenamento, no estoque dessa energia, tá? Oi, Kelly, boa noite, tudo bem? Essas bactérias elas têm função também nutricional, então elas são importantíssimas, tá? Elas têm função nutricional e tem a função metabólica, então elas também vão ajudar no metabolismo, tá? E como eu falo, o metabolismo, gente, ele é um conjunto de reações químicas que começa a acontecer a partir do momento que você coloca um alimento na sua boca. Então as bactérias elas também vão ajudar no processo de metabolismo. Olha que interessante. Então você precisa ser assim, ó, amiguinha, amiguinho ou amiguinho delas, né, para facilitar a sua vida. A atuação dessas bactérias, gente, elas podem ser benéficas, probióticas ou patogênicas. Ó, elas têm 3 funções. Então, 3 atuações, aliás, né? A função são bacteriana, imunomoduladora, nutricional e metabólica. Mas a atuação delas podem ser, então, como eu falei, benéfica, probiótica e patogênica. Então, elas podem te ajudar, podem facilitar a sua vida e podem te adoecer também, podem também te deixar doentes, tá? E elas são classificadas, gente, de acordo com o gênero, tá? Existem vários gêneros aí para classificação dessas bactérias. E aí nós temos os gêneros responsáveis pela saúde intestinais, que são os bacterióides. Os nomes vocês não vão gravar, mas é só para vocês entenderem que existem gêneros na classificação das bactérias. E existem os bacterióides e também a prevotella. E olha que interessante. Os bacterióides, eles estão presentes principalmente quando há a presença de carboidratos. E eu falei já numa live, numa outra live, posso até gravar novamente se vocês quiserem. Mas existem tipos diferentes de carboidratos. Os bacterióides, eles tendem a estar presentes, esse gênero, né? Os bacterióides e prevotella tendem a estar presentes aí na presença de carboidratos, mas não é qualquer carboidrato. Carboidratos, principalmente carboidratos complexos, que têm uma absorção mais lenta, tá? Já a prevotella, ela tem a presença dela mais confirmada na presença de carboidratos de fácil absorção, como açúcares, doces, massas, refinados mesmo. E quanto maior a prevalência dessa prevotella, não é à toa que ela chama prevotella, né? Prevalência. Elas tendem a agir como um modulador, né? No caso, como eu falei das bactérias, elas tendem a agir como um modulador da microbiota intestinal, tá? E quanto mais prevotella você tiver, quer dizer que o teu organismo ele vai estar mais prevalente em carboidratos de fácil absorção. E ela tende a ser mais prevalente do que os bacterióides, tá? Os bacterióides, corrigindo, eles fazem a absorção, eles estão presentes também em carboidratos complexos, mas principalmente quando há a presença abundante aí de proteínas e gorduras, então as proteínas e os lipídios, tá bom? E só que quanto mais carboidrato simples, de fácil absorção, mais prevotella você vai ter, e ela tende a ser dominante, tá?
Tende a ser dominante. Quando tiver a presença dela aí, ela domina. Domina o ambiente. Né? E calorias em excesso também, gente, tanto vindas aí de carboidratos quanto de gorduras saturadas, elas proliferam outro gênero de bactérias que são conhecidas como firmicutes, tá? Os firmicutes permitem, né, a extração e a estocagem de nutrientes com maior eficiência. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você está comendo, porque elas vão aqui, ó, ajudar na estocagem e na extração dos nutrientes. Quando você come alimentos muito ricos em calorias, você vai estocando. Por isso que eu falo que quando vai entrando alimento, né, principalmente quando a caloria é muito alta, você estoca, né, guarda reservas aí de energia. E isso auxilia no ganho de peso. Isso que eu falo, gente, não adianta. Na hora que você vai fazer um processo de emagrecimento, você quer emagrecer, precisa ter o equilíbrio. Precisa ter o equilíbrio, não pode excesso de nada. Justamente por isso, porque você pode acabar desequilibrando a tua flora intestinal. E aí você vai acabar aumentando as bactérias patógenas, que causam doenças, patogênicas, né, que causam as doenças. Vão aumentar as bactérias que vão ser responsáveis pela estocagem de alimentos, então elas vão guardar bastante, dependendo do tipo de alimento que você escolher. Tá? Então é interessante vocês terem sempre o equilíbrio, por isso que aqui entra a reeducação alimentar, né? E vocês vão entender daqui a pouquinho. Como eu estava falando, as fibras, mas aonde será que você encontra as fibras que vão trazer um equilíbrio na sua flora intestinal para que não haja presença de bactérias patogênicas em grande quantidade? Gente, como eu comecei falando no início da live, nosso organismo ele não foi feito para morrer de fome. Existem mecanismos que ativam, né, que nos deixam em alertas para que haja sobrevivência, tá? E no meio bacteriano a mesma coisa. Quando a gente fala de flora intestinal, elas também precisam sobreviver. Você acha que elas estão ali à toa? Elas nasceram com você e elas sobrevivem do nada? Elas precisam de alimento. Como eu estava falando dos carboidratos, proteínas e lipídios. Elas precisam de alimentos. E quanto mais você dá de um determinado alimento, mais bactérias você vai ter que facilitam a digestão daquele determinado alimento. Tanto, gente, que eu tô até com o pessoal, oiê, boa noite, Jane, tudo bem? Tanto que eu tô aí com o pessoal, Maria José, boa noite, Ana Paula, todo mundo que entrou aí depois, a Kelly, a Agda eu já tinha falado, mas tanto que eu falo que quanto mais você dá de um determinado alimento, mais o teu organismo vai pedir dele. E, por exemplo, se você está acostumado a comer muito carboidrato, a hora que você troca por outro tipo de alimento, você sente a diferença, sabia? Você sente, o organismo sente. E até o pessoal do grupo de emagrecimento, aí, do grupo de desafios, começa a sentir já na primeira semana. Quando você começa a mudar as bactérias do seu intestino, você já começa a ver que está mudando ali, que as coisas estão modificando, né? Sente aquela dorzinha, corre pro banheiro, porque muda, gente, muda demais. Eu tinha uma paciente, tenho ainda, né? Ela tá comigo ainda. Ela falava no início do grupo de desafios que, nossa, que ela ia ao banheiro com tanta frequência e ela tinha muito gases. Por quê? Os carboidratos, eles tendem a fermentar, né? E aí, quando ela começou a trocar a alimentação dela, nossa, ela tinha muito gases, ela sentia dor de barriga mesmo, pra você ver como muda quando você começa a tirar as bactérias ruins e colocar as boas. Naturalmente muda tudo, gente. Muda os seus hábitos intestinais, muda a sua absorção de nutrientes, muda tudo, tá? E onde a gente pode encontrar, então, essas bactérias que vão, no caso, onde a gente pode encontrar? O que a gente pode fazer para aumentar essas bactérias boas no organismo? Como eu estava falando, elas precisam de comida, você precisa alimentá-las, né? E para alimentá-las, onde você encontra? Como você vai alimentá-la no alimento para a bactéria? Elas precisam dos conhecidos como pré-bióticos. Essas bactérias da nossa flora intestinal são conhecidas como probióticos. E o alimento delas
se chama pré-bióticos. Gente, essa live tá gostosa, né? É diferente, primeira live diferente, assim que eu tô falando. E elas, então, o alimento das bactérias são os pré-bióticos e estão presentes em frutas, verduras e legumes, principalmente. Por isso que o tema da live de hoje é: preciso comer salada para emagrecer? Bom, eu acho que já caiu a resposta aí, né? Mas se talvez você não tiver aterrissado aí na sua cabecinha, eu vou te explicar. É por isso que você precisa comer saladas para emagrecer. Porque as saladas, frutas, verduras e legumes serão responsáveis aí pela manutenção dessas bactérias na tua flora intestinal, pela proliferação delas, para que elas comandem o ambiente. Na falta das bactérias boas, quem vai comandar o ambiente são as bactérias ruins, que são justamente as patogênicas, tá? Show de bola! Deu para entender, gente? Dando ok aí, vocês estão gostando da live? E fora isso, gente, como eu estava falando, as fibras ajudam a trazer o organismo ao equilíbrio, né? Equilibrar então essas bactérias aí para que não haja nem muito patogênica, né? E nem, enfim, que você não desenvolva nenhuma doença intestinal, porque as fibras auxiliam também no controle aí para você não desenvolver doenças, por exemplo, como câncer coloretal, que é câncer no reto. Vocês já ouviram falar de alguma pessoa que teve câncer ali no reto, que quase chegando no ânus? Então as fibras ajudam a evitar o câncer coloretal. Hemorroida, se você sofre com hemorroida, gente, as fibras ajudam você a evitar as hemorroidas também. Ajuda a evitar a obesidade, como eu citei, né? Porque elas vão alimentar as bactérias boas e naturalmente, então, não vai prevalecer as bactérias ruins, como eu falei. Quanto mais energia você consome, maior é a prevalência da Prevotella, que é uma bactéria ruim, e quando ela está presente, ela domina o ambiente. Ela é predominante, tá? E aí você precisa entender, então, que você vai precisar ter mais bacterióides, que são outro gênero de bactérias, do que a Prevotella, tá? E a Prevotella, no caso, está presente quando você come muito carboidrato e de fácil absorção. As bacterióides estão presentes aí quando você consome proteínas e gordura, tá? E os firmicutes estão presentes principalmente quando você consome gordura saturada, que é aquela gordura de origem animal, tá? Quando você come em excesso, você tende a causar aí a proliferação das firmicutes. E mesmo as firmicutes tendo uma boa atuação, em excesso, elas também podem causar doenças intestinais, como doença de Crohn, que são umas doenças, um nome bem assim, bem diferentão, mas ela pode causar essa inflamação, tá, no intestino. Ok? Então nada de excesso, gente. Sem contar também que elas ajudam na absorção, né, da energia proveniente aí da digestão, né, dos alimentos. As fibras também ajudam, gente, a diminuir o colesterol, o triglicérides, a gordura no fígado. Então, se você sofre com qualquer um desses probleminhas aqui, ó, você precisa das fibras, não apenas para sustentar, para alimentar as bactérias do seu microbioma intestinal, como também para evitar o aparecimento de todas essas doenças que eu citei para vocês. Tá bom? Gente, eu vou abrir para perguntas. Se vocês querem perguntar alguma coisa, deu para entender, ou ficou alguma coisa assim meio por falar, podem perguntar que eu vou ajudar vocês agora, tá? Mandem as perguntas aí, vou esperar um pouquinho. Oi, Maritânia, boa noite, tudo bem? O Nilson, a Maria do Carmo, boa noite. Daniel, que chegou depois, né? Daniel, tudo bem? Vocês podem perguntar, gente. Por isso que é importante comer saladas, se você quiser emagrecer. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, de um verdinho no prato. Gente, eu amo, que delícia. A hora que eu vejo uma alface, assim, uma rúcula, assim, eu começo a salivar, já que eu já penso no limão. Penso no limãozinho, ai, que delícia, gente, tudo de bom. Eu tava até pensando, teve uma época que eu fiz a live da água com limão, né? Tô pensando até em voltar, não na água com limão, mas da live com salada, né? Salada antes do almoço. Comer junto com vocês aqui, gente, porque que delícia.
Que delícia. Não sei se eu já deixo gravado ou se eu faço live, mas é muito bom, gente. É muito gostoso comer saladinha aí com limão. O Daniel tá comentando aqui. Só queria fazer um comentário. Eu gostei muito das palavras de hoje. Eu não faço ideia do quanto é importante comer frutas, legumes e hortaliças. Mas você come, Daniel? Ou você não come? Eu não entendi. Gente, tem muita gente que não gosta, né? Gosta básico do básico, é só arroz, feijão, uma carninha. Eu como e eu falo que o dia que eu não como, que não, de repente não deu tempo de preparar, eu sinto muita falta. Não é a mesma coisa. Comer um prato de arroz, feijão com carne, ou comer um prato de arroz, feijão, carne, salada, nossa, muda tudo, gente. Comece a experimentar pra vocês verem. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Se de repente falar, ai, Grazi, mas não gosto, tem sabor de mato, que eu já ouvi gente falar assim, né? Ai, tem gosto de mato, não tem gosto de mato, você não tá sabendo temperar. Se temperar do jeitinho certo, tempera com limão, não com vinagre, mas com limão, orégano, cebola, gente, fica a coisa mais gostosa do mundo. Evita esses temperos industrializados, sabe, que já vem prontinho, que lá não é bom não, tá? E põe um salzinho bem de leve assim, que delícia, gente, muito bom. O Daniel tá falando aqui, ó, eu como sempre, mas não sabia da função de alimentar as bactérias benéficas ao organismo. Eu comia por conta das fibras. Sim, elas são extremamente necessárias, elas são os pré-bióticos, né? Os probióticos são justamente as bactérias. Você já viu, por exemplo, quando você vai ao médico, não sei se você já foi ao médico por essa questão, tá com diarreia, o médico vai te dar o quê? Probióticos, são justamente as bactérias boas. Porque quando a gente tem as bactérias, só para vocês entenderem, a gente tem vilosidades intestinais, assim, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes. E as bactérias, elas também povoam essas vilosidades. Elas estão ali, ó, na parede do intestino e elas são responsáveis por prevenir ali a infecção, por prevenir o desenvolvimento de doenças intestinais, principalmente, ou de doenças de qualquer âmbito aí no seu organismo. As bactérias, elas povoam a paredinha do seu intestino, tá? E aí você precisa delas. Quando o teu intestino está desequilibrado aí na presença dessas bactérias, o que acontece? Essas vilosidades intestinais que você tem no intestino tendem a ficar, eu falo, quando você tem diarreia, elas ficam assim. Se antes elas eram assim, cheias de ondinhas, quando você tem diarreia, elas ficam assim. Por quê? Porque você perde toda aquela proteção de bactérias que você tem. E aí as patogênicas tendem a ficar ali, isso atrapalha a absorção dos nutrientes. E aí, ó, quando você tem uma diarreia, por exemplo, o que ajuda, auxilia no combate à diarreia são justamente bactérias, que são as bactérias Bifidobacterium, né, desse gênero. Elas auxiliam aí na reposição da flora intestinal. Você pode fazer o teste quando você estiver em diarreia. Liga na farmácia, toma um probiótico, compra probiótico. Gente, é natural, não é remédio, que tem gente que fala, ai, não posso tomar remédio. Não, mas não é remédio para cortar. É um remédio para repor a flora intestinal. Quando você repõe a flora intestinal, naturalmente você já corta, já cessa ali a diarreia. É muito bom, tá? Eu sempre compro assim quando precisa, para as crianças principalmente, mas faz tempo que eu não tô comprando, viu? Mas quando era necessário eu comprava. Floratil, mas eu gosto bem, assim, é boa, não é tão cara e dá para usar. Você toma 2 sachêzinhos, né, que são sachêzinhos com água, ou com suco, ou com leite, qualquer coisa. Tomou, gente, assim, atira e queda, é coisa de meio período, você já sente a diferença, já começa a mudar e você já tem os benefícios ali, não passa mal mais, é muito bom. O Daniel tá falando aqui, muito importante, alarme de hoje, eu não faço ideia disso. Exatamente. Tá vendo como é importante? Gente, o bacana que eu tava estudando e tava falando que as bactérias que você adquire nos 3 primeiros anos de idade, 3 primeiros anos, né, que você é bebê ali, criança ainda, elas são importantes, muito importantes, porque elas vão fazer efeito lá na frente quando você tiver adulto. Isso que eu falo, pai, mãe, deixa seus filhos brincar na terra, deixa brincar no chão, que eles estão, eu falo que é vitamina S de sujeira, eles estão adquirindo ali, ó,
micro-organismos que vão ajudar eles a ter um sistema de defesas muito fortalecido. Eu vejo que tem mãe que tem medo. Não deixa, não pega, não sei o que, gente. Deixa, caiu no chão, salgadinho, deixa comer. Olha, até os 3 anos de idade eles vão adquirir um sistema de defesas e vai ficar bem mais fortalecido. Tá? Comigo não tem essa frescura, não. Meus filhos, desde quando nascem, eu ligo o ventilador pra baixo. Sou meio doida, viu, gente? Então, não seja neurótico, por favor. Não seja neurótico com seus filhos, eles vão precisar dessa vitamina S, tá? Vão precisar até os 3 primeiros anos de idade. Quanto mais bactérias eles tiverem contato, convívio ali, ó, eles vão ser fortalecidos para quando eles forem adultos, tá? Isso vai refletir diretamente na vida adulta deles e de acordo com o que eles vão refletir aí pro organismo, né, pro metabolismo deles, enfim, para tudo. Por isso que eu falo que pessoas que às vezes já desenvolveram obesidade, como eu comentei aqui na live, tendem a ser desnutridas, porque elas comem muita energia, focam muito na energia, né, no encher a barriga, e esquecem que precisam nutrir os seus filhinhos, né, que está aí no seu intestino, são essas bactérias. Se você nutrir elas errado, vocês já, por exemplo, já tomaram kefir, gente? É uma delícia, eu gosto. Kefir é uma colônia de bactérias, fungos, leveduras, é tanto bicho lá. Tem gente que vai falar, nossa, essa menina é nojenta. Não é, gente. O kefir, ele é uma colônia de bactérias e é uma delícia. Tanto que quando você vai fazer ele, você tem que deixar ele no escuro. Não pode deixar na luz assim natural, no ambiente, porque senão os bichinhos morrem. Deixar no escuro para poder crescer aquela colônia. E aí cresce aquele monte de coisa. Depois você tem que bater no liquidificador, enfim, coar, né? Gente, e é uma delícia. Ele fica tipo um iogurte natural, né? Sem açúcar, sem nada. Tanto que você não pode nem pôr açúcar depois de preferência, né? Tomar ele sem açúcar. E aí você... Nossa, eu comia com nozes. Fica delícia. Nozes com castanha. Fica tão bom, gente. Tô dando uma ideia aí pra vocês. E isso ajuda a repor também a tua flora intestinal, deixando as bactérias boas aí prevalentes, porque elas precisam se proliferar se você quiser ter todos os benefícios delas, tá? Bom, gente, amei essa live, eu gostei mesmo. Vocês têm mais alguma pergunta? Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Então, bora colocar em prática, gente. Se você não gosta de salada de jeito maneira, começa a experimentar, ver aquela que você tem mais afinidade. De repente você não gosta de alface, mas você vai gostar de rúcula. Você não gosta de rúcula, mas você vai gostar de uma berinjela, né? Uma pizzinha de berinjela, uma pizzinha de abobrinha. Começa, sabe? Dá uma mudada no jeito que você prepara. De repente você não gosta de chuchu refogado, mas você gosta de salada de chuchu, né, que é só o chuchu cozido, uma salada mista, dá uma misturada, começa a comer, sabe? Fazer uns testes aí na alimentação, não abandona de vez, não. Começa a experimentar, tudo que você puder experimentar, e você vai ver que vai ser muito bom, tá? E vai fazer um teste, até você achar aquilo que você gosta. Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de repolho, mas eu como. É um repolho com uma cenourinha, ou refogado, ou cru, eu como, né? Mas eu prefiro um alface com rúcula, por exemplo. Tomate eu gosto, pepino japonês. Então vai vendo o que você gosta. Até meus filhos comem pepino japonês, palmito, alface, rúcula. O Benjamin, gente, tem 1 ano e 3 meses, ele come de tudo. Dá pra ele lá uma folha de alface, ele vai comer, temperadinha com limão ainda. Ele come palmito, rúcula, tudo que você der. Eu fui no churrasco na minha sogra, e nossa, ele ia comendo assim que dava gosto de ver a salada. Comeu a salada primeiro, olha, dando exemplo pra vocês, hein, gente? Qualquer hora eu vou filmar. E depois ele comia a carne. É muito bonitinho, gente, é uma gracinha. Incentiva a criança a comer isso. Deixa o doce de lado, sobremesa, só um pedacinho. Quando for dar, porque também não é bom dar todo dia, evita, gente, porque a gente tem naturalmente
a caidinha assim pro doce, né? Naturalmente. A gente tem a preferência pelo doce. Tanto que o doce chega primeiro, né? Tá aqui, ó. Na ponta da nossa língua, as papilas gustativas do doce. Então a gente gosta dele com mais facilidade. Mas começa a experimentar outros alimentos e incentivar as crianças a comer também coisas saudáveis, tá? Porque eu vejo que às vezes tem pai e mãe que falam, ai, dá um docinho pra ele, tá com vontade. Tá nada. Ele nem sabe o que é doce. Ele vai saber a partir do momento que você der, sabe? A gente que acostuma as nossas papilas gustativas de acordo com aquilo que a gente dá. E aí é onde nascem as preferências, mas o doce a gente naturalmente já tem uma preferência por ele. E se você der pra criança o doce que ela ainda não sabe, ela não tá acostumada, o paladar dela tá virgem, você vai lá dar um doce pra criança, acabou. Refrigerante, né? Às vezes tem gente que tá tomando refrigerante e fala, ai, dá um pouquinho pra ele, tá vendo? Eu tomar, tô com tanta vontade, tá nada, ele nem sabe que aquilo ali é refrigerante, você sabe, ele não sabe, a criança não sabe. Ela acha que é água, dá um copo d'água que é a mesma coisa. Eu faço isso com os meus. A doida. Mas eu faço com o Benjamin, eu não gosto que fica dando refrigerante, gente. Dá suquinho, dá água, mas evita o refrigerante, vista? Sabe? Porque eu falo que se os nossos pais soubessem de tudo isso, soubessem de todos os benefícios que a alimentação tem pra vida, desde quando, né? A gente tá na barriga, porque, gente, olha que interessante. Essas bactérias, esse microbioma intestinal, ele começa a ser formado na gestação. Então, enquanto você está sendo formado ali, ó, essas bactérias já estão começando a compor o teu organismo também. E elas nascem junto com você. Tanto que existem estudos que falam que naquele primeiro cocôzinho mecônio, né? Mecônio, sei lá como é que fala, já tem presença de bactérias. Olha que interessante. O Benjamin nasceu fazendo cocô, gente. Por Deus, assim, que ele não morreu. Deus que segurou, assim. Eu tive 15 horas e meia de trabalho de parto normal. Foi demorado, foi cansativo. E ele nasceu, assim, pulou e já fez cocô. Graças a Deus não engoliu. Mas nesse cocôzinho, nesse mecônio, já tem as primeiras bactérias, tá? E elas são essenciais pro resto da tua vida. Porque daí você vai começar a proliferar ela de acordo com o tipo de alimentos que você dá pro bebê, pra criança. Você vai começar a proliferar e vai deixando aquela casinha dele, que é o microbioma intestinal, do jeito que tem que ser. Então, cuidado, papais e mamães, né? Na maneira como você vai modular a microbiota intestinal do seu filho. Porque isso vai refletir pro resto da vida dele. Tá? Então, se ele for uma criança doente, é culpa sua. Porque ele só vai comer o que você der. Os meus, graças a Deus, têm uma saúde muito boa. Não posso reclamar. Então, os seus filhos, será que eles vão poder te agradecer? Né? Depois, quando eles forem adultos? Então, pensa bem o que você tá dando aí, tá bom? Bom, gente, obrigada pela presença de vocês. Acho que hoje a live rendeu. Eu gostei muito do bate-papo aqui com vocês, tá? E a gente se vê, se Deus quiser, hoje é terça, né? Se Deus quiser, na quinta-feira a gente se vê novamente. Tá bom? Super beijo pra vocês, gente. Ó, deixa eu desligar aqui no Instagram primeiro. Uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.